O torcedor do São Paulo anda vivendo dias de turbulência, e a cada nova notícia parece que a pressão nos bastidores aumenta. Muito se falou nos últimos dias sobre a possibilidade de investidores assumirem o clube, como se o tricolor estivesse prestes a virar uma sociedade anônima do futebol. Mas essa história, segundo o próprio presidente, não passa de invenção. O Estatuto do São Paulo não permite que o clube se transforme em SAF, pelo que está em andamento. O que existe de concreto mesmo é a criação de um fundo voltado para a Cutia, projeto que já foi aprovado pelo Conselho de Administração e ainda precisa passar pelo Conselho Deliberativo. Antes dessa votação, a diretoria tenta convencer e esclarecer os conselheiros sobre como esse fundo vai funcionar, quais são as intenções e de que maneira ele pode ajudar a manter a base, que sempre foi o coração do clube. Então, nada de mudança radical de rumo, mas sim uma tentativa de dar sustentação a algo que já trouxe tantos frutos para o São Paulo. Enquanto isso, o torcedor olha para fora e vê um exemplo que causa dor. O jovem William Gomes, vendido no início da temporada para o Porto, começa a mostrar seu valor na Europa. Com apenas 19 anos, o atacante já soma gols importantes. Foram 3 em apenas 5 jogos, incluindo um decisivo na Liga Europa contra o Red Bull Salzburg, quando saiu do banco para garantir a vitória fora de casa. A sensação de ver um talento revelado em Cutia brilhar com outra camisa é amarga. O clube, em dificuldades financeiras, aceitou pouco mais de 9 milhões de euros para liberá-lo, e hoje o São Paulo luta em campo sem ter peças como essa para mudar o rumo das partidas. Não dá para dizer que ele seria a solução imediata, mas o contraste entre a dificuldade do elenco atual e o brilho do garoto em Portugal escancara a fragilidade da política de vendas. Mas se fora de campo a torcida debate negócios e investimentos, dentro do Morumbi o clima é cada vez mais pesado. O nome de Carlos Belmonte, diretor de futebol, ganhou o centro das atenções. Fala-se em desgaste com o presidente Júlio Casares, em divergências sobre o projeto de arrendamento de Cutia e até na possibilidade de que o jogo contra o Ceará tenha sido seu último à frente do futebol. Para complicar, grupos organizados foram ao estádio protestar e levaram até um caixão com o nome do dirigente, pedindo sua saída imediata. Esse tipo de imagem mostra bem o tamanho da crise que se instalou. Há quem diga que Belmonte já estaria decidido a deixar o cargo, há quem negue e diga que tudo continua como está. Fato é que a relação com Casares não parece mais das melhores, e qualquer passo em falso pode acelerar mudanças. O que se vê é um São Paulo cercado por conflitos políticos em um momento em que o time em campo não ajuda em nada. Derrotas consecutivas, atuações fracas e uma torcida que, ao invés de se empolgar, se encontra revoltada e, em alguns momentos, até debochando da própria situação. Há quem tenha transformado a dor em ironia, rindo de um futebol que hoje parece pequeno diante da tradição do clube. A paciência se esgotou, e o tom de protesto virou quase sarcástico, com apelidos depreciativos para dirigentes e jogadores, como se a vergonha fosse tão grande que só restasse rir para não chorar. Dentro desse contexto, fica ainda mais doloroso pensar no elenco atual. 3 dos nomes mais caros, que juntos custam quase 5 milhões de reais por mês, pouco contribuíram na temporada. Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo enfrentaram problemas físicos e médicos e praticamente não estiveram disponíveis nos jogos mais decisivos. O torcedor vê o investimento alto e entrega baixa, e a frustração só cresce. Para piorar, os contratos são longos. Enquanto Luiz Gustavo só tem vínculo até o fim deste ano, Lucas e Oscar ainda têm compromissos até 2026 e 2027, respectivamente. Jogadores de peso, mas que não conseguem fazer a diferença dentro de campo, deixando o time fragilizado em momentos-chave. Esse descompasso entre o que se gasta e o que se recebe aumenta a sensação de bagunça. E quando a bola não entra, os problemas políticos ganham ainda mais destaque. A cada jogo perdido, os protestos crescem, os apelidos para dirigentes se espalham, e a torcida, que já se acostumou a cobrar, agora escancara sua indignação. A crise não é só financeira ou técnica, é também de identidade. O torcedor olha para o clube e não se vê representado por quem toma as decisões. E nesse cenário, qualquer proposta de fundo, parceria ou mudança estrutural gera desconfiança imediata, como se tudo fosse mais uma forma de aproveitar o São Paulo em benefício próprio.
Ao mesmo tempo, existe uma discussão importante sobre as torcidas organizadas. Há quem cobre que elas protestem mais, que façam pressão, que sejam linha de frente contra a diretoria. Mas há também quem não se sinta representado por elas, argumentando que não são a voz oficial do torcedor comum. O que fica claro é que, independentemente do lado, todos estão cansados da maneira como o clube é conduzido. O São Paulo ainda tem milhões de torcedores espalhados pelo país e pelo mundo, e cada um vive esse sofrimento à sua maneira, seja indo ao estádio, seja assistindo de longe, seja debatendo nas redes sociais. Mas o sentimento é o mesmo, a frustração de ver um gigante cada vez mais encolhido pelas próprias falhas. No meio de tantas discussões, o que mais machuca é perceber que o time dentro de campo não consegue dar sequer um alento. Jogos sem gols, derrotas em sequência e atuações que não empolgam. O torcedor espera reação, mas recebe mais motivos para protestar. E cada tropeço abre espaço para novas especulações nos bastidores, seja sobre renúncias, saídas de diretores ou propostas milagrosas de investidores. A sensação é de que o São Paulo virou um palco de disputas internas, enquanto o futebol, que deveria ser prioridade, fica em segundo plano. Esse é o retrato de um clube que tenta sobreviver entre crises políticas, dívidas, negociações polêmicas e um futebol sem brilho. A esperança de dias melhores existe, mas está sufocada pela realidade de um time que gasta muito, entrega pouco e não consegue se organizar para voltar a ser protagonista. O torcedor, apaixonado, continua presente, mas cada vez mais descrente daquilo que vê. E a cada novo capítulo dessa novela, a impressão é de que o fundo do poço ainda não foi alcançado. O jogo contra o Ceará foi um retrato fiel do que se tornou o São Paulo nesta temporada. Uma equipe sem força, sem confiança e sem padrão, que entra em campo para mais um capítulo de sofrimento. A torcida, que já vinha descrente, não aguentou mais e transformou o protesto em ironia. Não foi apenas a derrota que machucou, mas a maneira como tudo aconteceu. O torcedor já não sente raiva, sente vergonha, e quando a raiva passa, o que sobra é o deboche. Deboche dos jogadores que caminham em campo, deboche da diretoria que insiste em discursos vazios, deboche de uma estrutura que parece não funcionar em nenhuma frente. O São Paulo virou motivo de piada até para o próprio torcedor, que em transmissões e redes sociais prefere rir para não se deixar abater. O ridículo tomou conta, e quando o ridículo ultrapassa a vergonha, a reação é transformar o drama em sátira. A cena de organizadas levando o caixão para o Morumbi, pedindo a queda de dirigentes, foi simbólica. Não se trata mais de apenas reclamar, mas de escancarar que o ambiente está podre. E por trás desse protesto, surge a pergunta: quem realmente manda no futebol do clube? Nomes como Muricy Ramalho, Milton Cruz, Rui Costa e outros figuram nesse colegiado de decisões que mais confunde do que resolve. Há também figuras quase desconhecidas, como Dedé e Chapecó, que participam do grupo mas nunca dão a cara para falar com o torcedor. Esses personagens, que se escondem nos bastidores, também carregam responsabilidade pelo que o São Paulo se tornou. O problema não é apenas quem aparece, mas também aqueles que, mesmo em silêncio, têm peso nas escolhas. Isso revolta, porque mostra que não há transparência. O torcedor sente que o clube virou uma espécie de feudo administrado por pessoas que se protegem umas às outras. Durante uma transmissão, a ironia chegou ao ponto de questionar quais seriam as funções desses dirigentes. As respostas da torcida variaram entre o engraçado e o trágico, colocando-os como carregadores de cone, churrasqueiros ou simples figurantes. Esse tipo de resposta mostra como a paciência acabou. O torcedor não acredita mais na seriedade de quem comanda, enxerga apenas oportunismo e descaso. E enquanto isso, o futebol segue afundando. São jogos sem gols, derrotas que se repetem em um elenco que não inspira confiança. O São Paulo, que sempre foi sinônimo de organização e grandeza, vive agora sob a sombra do descrédito. Outro ponto que gera polêmica é a postura das torcidas organizadas. Há quem espere que elas liderem protestos mais fortes, que pressionem dirigentes, que exijam mudanças. Mas também há quem rejeite essa ideia, afirmando que as organizadas não representam o torcedor comum. Afinal,
O verdadeiro São Paulino não é definido por mensalidade de torcida, por proximidade ao estádio ou por capacidade de comprar o produto oficial. O sentimento pelo clube não depende disso. O torcedor de Itaperuna que acompanha de longe tem tanto direito a se indignar quanto aquele que mora na Vila Sônia e vai ao Morumbi todo jogo. O que une a todos é a paixão pelo São Paulo, e nesse momento essa paixão está sendo castigada. Essa distância entre torcida e diretoria só cresce. O sócio-torcedor, mesmo pagando caro, se viu sem ingresso para jogos importantes, enquanto organizadas tinham acesso e até revendiam bilhetes. Situações como essa geram revolta, porque mostram que a prioridade não é o torcedor que investe no clube, mas sim acordos que ninguém explica de forma clara. É nesse ambiente que a relação com o time vai se deteriorando. O torcedor se sente traído, usado, e por isso cada vez mais se afasta da ideia de que as organizadas falam em nome da massa tricolor. No fim, cada torcedor representa apenas a si mesmo e sua paixão, e é essa paixão que mantém o clube de pé, mesmo em meio ao caos. O que também incomoda é o silêncio de alguns dirigentes e a postura de outros que preferem se esconder. Em momentos de crise, era esperado que houvesse explicações, que alguém assumisse responsabilidade, mas o que se vê é um jogo de empurra, um grupo que se esconde atrás de nomes históricos enquanto o clube se afunda. A imagem do colegiado de futebol virou motivo de chacota porque não existe clareza sobre suas funções. Quem decide? Quem é responsável? Quem responde pelos erros? São perguntas sem resposta, e isso aumenta a revolta. O torcedor não aguenta mais discursos ensaiados, quer ação, quer mudança, mas o que recebe é mais do mesmo. Enquanto isso, a bola continua rolando, e os resultados só reforçam a sensação de que o São Paulo perdeu sua identidade. A cada derrota, a cada atuação apática, fica evidente que não há um plano esportivo sólido. O time não tem padrão, não tem confiança e não mostra evolução. Jogadores caros se machucam, jovens promissores são vendidos rapidamente, e a torcida olha para o campo e não vê esperança. É um círculo vicioso, a má gestão afeta o elenco não responde, os resultados não vêm, e a pressão política cresce. E nesse ciclo, o maior prejudicado é o torcedor, que acompanha atônito a transformação de um gigante em motivo de deboche. Mesmo assim, ainda existe aquela chama de esperança que nunca se apaga. O torcedor sabe do tamanho do São Paulo, sabe da história, das conquistas, e por isso se revolta tanto com a atual situação. A indignação nasce justamente porque a comparação entre o passado glorioso e o presente caótico é dolorosa demais. O São Paulo, que já foi modelo de gestão, hoje é exemplo de bagunça. O clube que levantava taças internacionais hoje luta para não ser alvo de piadas. E o torcedor, mesmo cansado, continua presente, continua cobrando, continua vivendo essa paixão. O problema é que a paixão sem resposta pode se transformar em afastamento, e é isso que a diretoria parece não entender. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão. A última reviravolta no futebol brasileiro tem gerado um verdadeiro furacão nas redes sociais e nos bastidores da bola. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, surpreendeu torcedores e dirigentes ao anunciar a anulação do jogo que colocou frente a frente São Paulo e Ceará, uma decisão que, segundo fontes próximas à entidade, foi motivada por irregularidades detectadas após análise detalhada da partida. A notícia caiu como uma bomba na capital paulista e também no Nordeste, e desde então a revolta das torcidas não para de crescer. Nas redes sociais, hashtags pedindo explicações oficiais e mostrando indignação viralizaram em poucas horas. Entre piadas, memes e desabafos, torcedores do São Paulo questionam se a decisão da CBF tem algum precedente recente e se outros jogos poderão ser afetados da mesma maneira. Já a torcida do Ceará, que via a partida como uma oportunidade histórica de confronto fora de casa, manifesta frustração e exige transparência. Fontes internas indicam que a confusão começou após uma análise detalhada de arbitragem e documentos relacionados à escalação de jogadores, mas detalhes concretos ainda não foram divulgados.
Nos bastidores, especula-se que esta anulação pode mexer não apenas na classificação do campeonato, mas também no planejamento financeiro dos clubes envolvidos. Patrocinadores, que já vinham acompanhando o desempenho em campo, estariam preocupados com o impacto da decisão e com a repercussão negativa junto ao público. Alguns dirigentes teriam inclusive iniciado conversas discretas com a CBF para tentar reverter ou pelo menos entender melhor os critérios adotados, mas até agora ninguém confirma mudanças. O clima entre os jogadores também não é dos melhores. Fontes indicam que atletas do São Paulo estão indignados, alegando que todo o esforço em campo foi desconsiderado, enquanto os jogadores do Ceará se dividem entre a surpresa e a expectativa de uma nova oportunidade de confronto. Treinadores de ambos os times, por sua vez, mantêm silêncio cauteloso, reforçando apenas a necessidade de respeitar as decisões da entidade máxima do futebol nacional, embora nos bastidores haja certo descontentamento com a falta de explicações detalhadas. Enquanto isso, torcedores organizados prometem pressionar a CBF em eventos públicos e redes sociais, em um movimento que mistura protesto, cobrança e curiosidade sobre os reais motivos da anulação. Analistas esportivos mais críticos já começaram a questionar se a decisão pode abrir precedentes perigosos, levando a revisões retroativas de partidas e colocando a credibilidade do campeonato sob escrutínio. No meio de tudo isso, o que se vê é um burburinho crescente, rumores de bastidores e debates acalorados em bares, redes sociais e programas esportivos. A única certeza até agora é que o futebol brasileiro entrou em um capítulo polêmico que promete ecoar por semanas, talvez meses, enquanto fãs e clubes tentam digerir uma decisão que ninguém esperava. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!